Bom, e falando agora sobre a posse de Donald Trump na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para a devolução do passaporte e a ida do ex-presidente para participar da cerimônia em Washington. Abre aspas. A medida de retenção do passaporte visa, obviamente, a impedir que o requerente saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto de investigações criminais de que resultou. Fecha aspas. Ainda segundo Gonet, não há interesse público no evento. Aspas novamente. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado. Fecha aspas. Bom, Silvia, a gente traz aqui a manifestação do PGR, Paulo Gonet. Agora a decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, é algo que não surpreende, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ex-sócio do decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é alguém que foi escolhido a dedo para a cadeira, para o cargo. É claro que a escolha do Paulo Gonet atende aos interesses do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele redigiu ali, aliás, você estava trazendo aqui as palavras e a gente faz a seguinte pergunta: mas preservar que instrução criminal? Por qual crime? O presidente Jair Bolsonaro poderá ser condenado pelo quê? A história de que ele magoou, deixou uma baleia chateada, já ficou de lado. Será que eles vão falar de novo de passaporte da Covid, de carteirinha de vacina, de joias, delação do Mauro Cid, depois de 2 anos? Que instrução criminal? Preservar a ordem pública? Mas do quê? O presidente Jair Bolsonaro está na rua todo dia. Quem não pisa na calçada é o presidente Lula da Silva, porque não tem público. Porque, pelo contrário, teme ser vaiado. Se sair nessa semana, vai ouvir 2 palavras: Pix e impeachment. Então, qual é o problema? Devolver o passaporte que foi retirado por questões políticas. Era um momento de extrema tensão quando o passaporte foi retido. O país vivia, por pressão da imprensa, por pressão da mídia, para um momento em que o presidente Jair Bolsonaro poderia ser preso. Essas eram as manchetes de festim. Mas não havia, aí sim entra a palavra substância ou substancial. Ali sim, não havia nada para prendê-lo. Portanto, não foi. Então, infelizmente é previsível, porque o Gonet, repito, é alguém que faz parte dessa turma. Mas motivo, do ponto de vista legal, jurídico, não há nenhum. A menos que, há 2 anos, o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, não sei se isso já chegou ao Ministério Público, tenha alguma prova cabal contra alguma coisa que o presidente tenha feito que o restante da população brasileira nem imagina. Eu acho que não existe. Bom, Ana, o PGR, Paulo Gonet, já disse não ao convite de Donald Trump. Agora resta saber o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes diante da comunidade internacional, porque vai repercutir a decisão do ministro Moraes. Já está repercutindo, Paula, porque já saiu no Wall Street Journal hoje exatamente uma matéria dizendo que o Brasil, que Alexandre de Moraes não vai deixar que Bolsonaro acompanhe a posse do presidente eleito Donald Trump. E aí, dentro dessa matéria, vou ler uma parte para vocês. O presidente Bolsonaro expõe exatamente a perseguição política. Ele diz o seguinte, abro aspas: eles estão tentando me humilhar, me pintar como o pior criminoso do mundo. A perseguição é implacável. Isso o presidente Bolsonaro disse diretamente à reportagem do Wall Street Journal. Aí mais para frente, a reportagem explica que a polícia acusou Bolsonaro e 36 de seus aliados de conspirar para tomar o poder depois que ele perdeu a votação presidencial em outubro de 2022, detalhando a acusação em um relatório de quase 900 páginas. E aí o Wall Street Journal diz que parecem mais um thriller policial, ou seja, um roteiro policial.
Aí o presidente Bolsonaro, aspas de novo para ele, beira o ridículo. Alguém já ouviu falar de alguém tentando dar um golpe de Estado da Disney? Lembrando que o presidente Bolsonaro estava exatamente em Orlando, em Miami, fora do Brasil. Aí, de novo, a matéria expõe as vísceras dessa perseguição implacável de Moraes a Bolsonaro, explica como ele foi agora proibido recentemente de concorrer a um cargo eletivo até 2030, como parte das alegações contra ele. Depois, mais para frente, o jornal explica as razões pelas quais Bolsonaro se tornou inelegível. Mostra também a tentativa de assassinato, compara também com Donald Trump e faz um paralelo de que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, a tentativa de assassinato, a tentativa de emplacar a história de golpe, de atentado violento à democracia, tudo isso foi levado para o Brasil quase que num, né, copiar e colar. E aí, ali já no final da matéria, Paula, uma coisa importante que eu vou trazer para a nossa audiência. Está escrito assim: pessoas próximas ao novo governo Trump dizem que a recusa do tribunal, do STF, até agora em permitir que Bolsonaro viaje aos Estados Unidos, corre o risco de prejudicar as relações já frágeis da equipe de Trump com o governo de esquerda do Brasil. Autoridades de Donald Trump também traçam paralelos com o que o presidente eleito disse ser também uma caça às bruxas pelos tribunais federais dos Estados Unidos contra ele. E aí, uma das pessoas próximas a Trump diz o seguinte, aspas, a pior maneira de o governo Lula iniciar seu relacionamento com o governo Trump é armar seu governo contra seu oponente político. Donald Trump sabe exatamente como é isso. E aí o texto finaliza, um pouquinho antes de finalizar o artigo, a reportagem finaliza dizendo que Trump, vejam vocês, está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que ele vê como praticantes de algum tipo de guerra jurídica de esquerda, usando tribunais para derrubar oponentes, disseram aí pessoas próximas ao novo governo. Ou seja, Bolsonaro indo ou não à posse do presidente eleito Trump, já está tudo aqui. Já está tudo exposto, o que de fato está acontecendo no Brasil. Uma caça às bruxas, como aconteceu aqui, perseguição política e, né, como nós dissemos essa semana, o Alexandre de Moraes, ele se colocou numa situação muito complicada que se ele entregar o passaporte é ruim e se ele não entregar, pode ser até pior.